eu vou falar justamente sobre todos os nomes que a gente vê no mercado na área de qualidade. Então eu vou falar sobre a diferença de um QA, de um tester, de um QA Analyst, para um QA Engineer, e às vezes tem até outros nomes, né, que eu quero citar aqui. Então eu vou trazer isso daqui perante ao que eu conheço, né, a minha experiência, e perante ao que o mercado vê, como que ele vê, tá bom? E por que eu quero falar mais sobre isso? Justamente porque eu sei que esse tema vai abrir os olhos de vocês para mostrar como que a área funciona. Por quê? Vocês vão ver ao longo do que eu for trazendo aqui para vocês que, sinceramente, a maior parte dos nomes dentro da área de qualidade, meio que qualquer QA faz, tá certo? E o que eu quero dizer com isso não significa que é fácil, mas significa que você, um QA Engineer, no final das contas, vai ter o mesmo set de trabalho, né, ou mesma necessidade, às vezes, do que um QA Analyst, dependendo de onde ele vai trabalhar. Então eu vou trazer isso daqui para vocês. E por que que isso é importante? É importante porque muitas vezes algumas pessoas falam assim, eu só sou um tester, eu não vou tentar aplicar para uma vaga de QA Engineer. E às vezes ele tem os requisitos para essa vaga. Então eu quero justamente mostrar, e não somente isso, né, mas também mostrar para vocês todos aí, que quando você está procurando uma vaga de trabalho, quando você está procurando uma entrevista, vocês podem sim se aplicar para diferentes tipos de nomes, mesmo que seja tester ou QA, tá bom? Beleza, galera. Então eu vou trazer aqui para vocês os mais falados, tá? Os nomes mais falados. Eu vou trazer para você a diferença de um QA para um tester, tá certo? Na minha experiência e como que o mercado vê. Gente, um QA para um tester, na minha experiência, um tester provavelmente ele vai trabalhar ali mais focado testando software. E muitas vezes esse cara ele vai ser focado aí em teste manual. Ele vai ficar fazendo teste manual ali no processo. Ele não vai necessariamente trabalhar num processo, ele não vai trabalhar às vezes com ágil, ou às vezes ele trabalha com ágil, mas o que importa mesmo é somente o momento da release, né? Galera, isso pode acontecer, tá? Eu já vi que essa denominação era muito utilizada antigamente. E um QA, ele já tá mais atrelado, aí o nome dele, justamente Quality Assurance, né? Que é garantir a qualidade. Esse cara, ele vai trabalhar muito mais atrelado a processos. Obviamente ele vai fazer ali testes, ele vai trabalhar com testes, ele vai trabalhar com cultura do processo, ele vai também trabalhar com automação. Mas esse cara tá vendo como ele é um cara considerado aí que vai mexer justamente na estrutura e qual é a dinâmica e mudar também a dinâmica de um time ágil. Ou até mesmo de outros tipos de time, mas hoje em dia a gente se fala muito de time ágil porque é o que o mercado utiliza, tá bom? Agora eu vou falar para vocês qual que é a diferença de um tester para um QA para o mercado. Galera, o tester e o QA, eles basicamente são a mesma coisa no mercado, tá bom? Podem ter empresas que façam diferenciação entre eles e tenham um padrão diferente para cada um, o que eles consideram um cara que é um tester, o que eles consideram um cara que é um QA. Mas no mercado, num geral, você vai achar muitas vagas que tá lá escrito que precisa de um tester e você vai ver, por exemplo, requisitos que eu considero que seriam mais de um QA. E vice-versa. Tem muita vaga que é um QA e às vezes eles pedem para um QA manual, por exemplo. Poxa, o QA manual, e ele tá lá para literalmente fazer teste de software, trabalhar com regressão, trabalhar com teste de smoke, trabalhar com teste manual, funcional, coisas assim. Isso é muito doido justamente porque eu falei a diferença aqui, né? Existe sim uma diferença, né? Pelo menos assim no papel e na minha experiência. Mas o mercado, como o mercado de qualidade, né? Como o mercado de qualidade nem todo mundo conhece, ele é muito famoso, ele tá cada vez crescendo mais, tem mais gente conhecendo sobre o mercado, mas ele ainda é muito pequeno pelo que ele poderia ser. Então tem muita empresa que tá conhecendo agora, e às vezes eles conhecem como termo tester, só que eles precisam de um QA, de um cara que realmente vai tomar conta ali do processo, um cara realmente vai tomar conta ali de como introduzir os testes num time, num processo ágil, e até mesmo entender de automação, entender de processo de desenvolvimento, processo de teste, tudo isso um QA vai fazer. Um tester era mais considerado para algo mais manual. Ó, o João falou aqui, melhor para um QA é quando tem deploy em produção, contém ironia. eu percebi, acho que você não precisava nem ter dito. E é justamente isso, o tester ele estava lá para tomar conta do deploy em produção. O tester ele estava lá para fazer teste manual até acabar os casos de teste que ele tinha criado. E até mesmo os casos exploratórios. O cara ficava, às vezes, semanas testando, dependendo do tamanho do projeto. Agora, um QA não. Um QA ele vai ajudar a trazer todo esse processo de qualidade, toda essa parte de teste de software. Mas, gente, o mercado não vê mais assim. Então, se você vê uma vaga focada em tester, né, chamada de tester ou chamada de QA, entenda que
ela não vai ter grandes diferenças, tá bom? Ela não vai ter grandes diferenças quando você for dar uma olhada, por exemplo, nos requisitos. Os requisitos vão estar basicamente muito parecidos para essa de tester e essa de QA. Salvo algumas exceções, como eu disse, né? Tem empresa que realmente vai diferenciar o que cada QA faz. Ah, tem empresa que tem um QA que é QA manual, tem um QA que ele é QA de automação, tem um QA que ele vai tomar conta, que é o líder. Pô, eles fazem essa distinção, então depende da empresa, eles fazem isso. Mas depende muito da empresa. Então, por exemplo, no meu antigo trabalho, eu era chamado de QA Automation Engineer. Mas apesar de eu trabalhar muito com automação, eu também trabalhava muito com processo e muito com o desenvolvimento do produto. E não só isso, eu também tomava conta de uma das QAs que trabalhava lá. Ela sempre trazia, por exemplo, as dúvidas que ela precisava, ou até mesmo coisas relacionadas à automação. Eu também ajudei ela a ser inserida nessa parte de automação de testes. E isso tudo tá dentro de um cargo de QA Automation Engineer? Poxa, não necessariamente. Então, é legal vocês entenderem isso, é legal vocês saberem que isso está acontecendo, que o mercado é desse jeito, porque às vezes as suas skills, né, as suas skills que são focadas em processo e não necessariamente só automação ou testes de software e como trazer e ajudar a trazer cultura na empresa, você que é esse cara que tem esse pacote completo, que tem esses conhecimentos, que é justamente o que eu tento sempre trazer para os meus mentorados, você vai conseguir se encaixar em basicamente qualquer uma das áreas dentro da área de qualidade. Mesmo que o tester significasse o tester. A primeira vaga que eu peguei era de teste manual, que eu testava um sistema lá em produção e era isso aí, entendeu? Mas, cara, essa é a sua primeira vaga. É assim que você vai entrar. Para você conseguir pular dessa vaga, para, por exemplo, uma vaga que realmente, né, seja, por exemplo, QA Engineer, que é, tipo, um nome mó bonito, né? Tem gente que adora. Ah, mas eu não sou engenheiro, eu vou ter isso daí. Claro, é assim que o mercado chama, tá? Não é bem necessariamente que você é engenheiro, mas o que você cria, né? Você tá criando coisas, você tá engenhando ali toda a parte de automação de testes, e não só isso, do processo e da cultura. Então, é meio que considerado isso. Até mesmo o software engineer, né, que é o desenvolvedor que a gente fala muito, ele é chamado de engineer dentro do trabalho. É muito comum esse nome, entendeu? Então, agora a gente tem todos aqueles nomes, né? Test Analyst, Test Engineer, QA Analyst, QA Automation Engineer. Tem vários desses nomes, né? Que a gente já mencionou, e no final das contas, meio que todos eles também não fazem diferença nenhuma. Se você é um QA Analyst ou um Test Analyst, seu próximo emprego pode ser um QA Engineer sem problema. É muito comum isso. Todos os nomes, eles são diferentes, mas não significam nada. Não tem diferença nenhuma na hora do mercado, quando ele estiver procurando os requisitos. É claro que a gente tem algumas exceções aí dentro do mercado. Pode ter empresa que tem a sua própria regra, como eu já mencionei. Mas, gente, no final das contas, se você trabalha com QA, se você é um QA, se você sabe trazer processo para dentro de um time, se você sabe teste de software, se você entende sobre automação, se você entende sobre o ciclo de vida de teste, o ciclo de vida de desenvolvimento de um sistema, gente, isso daí você já é um QA. E você pode trabalhar em qualquer uma dessas áreas que eu mencionei. Você pode ser um QA Engineer, você pode ser um QA Analyst, você pode ser um Test Analyst, um Test Engineer,